O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui, na Antena 8 FM. Jornal da 8. Estamos de volta aqui na Antena 8 FM, o nosso Jornal da 8. Você nos acompanha tanto pelo rádio em 104,9 ou pela internet. Muito obrigado você pelo carinho da sua audiência e por sua companhia. Vamos conversar agora com o doutor Alexandre Rico, que o tema é inventário. Muitas dúvidas aí dos nossos ouvintes, né? E nós consultamos aí o doutor Alexandre Rico. Sempre é um prazer ter o senhor aqui no Litoral Norte conversando conosco, doutor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio. Sempre muito bom estar contigo aqui, muito grato pela oportunidade. Estou aqui para servi-lo. Ô, doutor, muitas dúvidas, né, existem nesse campo falando de inventário e as pessoas muito se perguntam, né? Quando falece alguém é uma situação muito difícil, todos nós sabemos, a família enfrenta um momento de luto e é bastante complicado tudo isso, e a gente fica naquela ansiedade, né? Quando dar entrada no inventário, né? A qualquer momento tem um prazo, existe esse prazo para dar entrada no inventário? O que ocorre se não dar entrada no inventário num prazo determinado? Como que funciona essa situação, doutor? Olha, Fábio, realmente é uma situação bastante complicada, né? As pessoas passam por um momento de perda, um momento de dor, e não só precisam lidar com as questões sentimentais, como também imediatamente já têm uma obrigação de lidar com questões jurídicas, com prazos, com questões procedimentais, né? Então, havendo o falecimento de um ente querido, havendo o falecimento de uma pessoa, a legislação, ela nos traz um conceito de um prazo para a abertura da sucessão, ou seja, para a realização do inventário. E este prazo é um prazo de 60 dias. Então as pessoas têm 60 dias para iniciar a sucessão, a abertura do inventário, sob pena delas terem a imposição de uma multa. Nós recolhemos um imposto que é o ITCMD, e no caso da abertura posterior a este prazo de 60 dias, existe a aplicação de uma multa neste inventário. Correto. Agora, caso não entre com esse inventário, doutor, dentro desse prazo, aí a pessoa pode ter problemas também lá na frente, com documentação e tudo mais, ou é somente essa multa? Bom, se a pessoa não entrar com o inventário, não fizer a abertura do inventário dentro dos 60 dias, a penalidade que existe é a aplicação da multa. O inventário ele pode, depois de ser aberto a qualquer momento, a qualquer instante. A única questão que fica é que ficam as pendências de regularização documental, eventuais imóveis, veículos, né, movimentações de contas bancárias. Há necessidade de você ter as pessoas ali legitimadas para isso, no caso o inventariante, que é a pessoa que vai fazer essa administração. Correto. E essa multa, ela é multa por tempo por um determinado tempo, ou é uma multa fixa já, ou é sobre o valor do imóvel? Bom, nós temos o seguinte cenário: quando falece uma pessoa, o patrimônio dessa pessoa, bens imóveis, veículos, contas bancárias, aplicações, enfim, todos os bens que essa pessoa tinha, esses bens, eles se traduzem em um valor econômico. A multa, ela vai ser uma multa em cima do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Esse imposto ele é calculado sobre todo o patrimônio. Consequentemente, a multa também é calculada e, até o efetivo pagamento, isso vai sendo atualizado. Então, os valores sofrem uma correção e uma atualização mensal. Correto. Existe uma tabela desse valor, qual é o nome do imposto? É ITCMDA, é isso? O imposto é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. É o imposto que incide, no caso da transferência de bens pela causa mortes, não seja falecimento, ou quando existe uma doação. Então esse é o imposto aplicado. Correto. E existe uma tabela fixa para o Brasil inteiro, ou cada município, cada estado ou cada cartório define o valor a ser cobrado? Esse imposto ele não é um imposto de nível federal, tá? Ele existe, na verdade, em todos os estados da federação, existe em todos os ambientes aqui nossos. No entanto, a sua precificação, a sua tabela, ela se dá de forma regional. Então, aqui no estado de São Paulo, o ITCMD é um ITCMD aplicado no importe de 4% sobre o Monte Mor.
ou seja, a quantidade de patrimônio e bens econômicos que a parte disponha. Eu ouvi dizer que esse imposto ele aumentou agora, né? O governador aumentou o valor desse imposto. É correto? Existe uma discussão nesse sentido, uma precificação majorando essa questão do imposto. Correto. E quem cobra? Através da justiça, através dos cartórios? Como que é feito o pagamento desse valor? Bom, esse imposto, na verdade, como que fica a precificação dele e como que fica a liquidação, o pagamento dele, né? Nós temos duas modalidades de inventário. Nós temos a possibilidade de se realizar um inventário judicial, que é aquele inventário feito no fórum, nas varas de família e sucessão, e também temos a possibilidade de se realizar os inventários na via extrajudicial, que é o chamado inventário notarial. Quando nós fazemos um inventário judicial, todos os bens são ali indicados, e depois da indicação dos bens, depois de ser alinhavada a forma de transferência para os herdeiros, esses bens, esse montante todo, ele é analisado pelo setor da municipalidade e, consequentemente, é aferido o valor do TCMD. Existe um sistema para tanto. Quando o inventário é notarial, o que as partes fazem juntamente com o cartório, com os escreventes? Existe um sistema eletrônico, que é o sistema de declarações do TCMD, onde são informados os dados do falecido, os dados dos herdeiros e os dados relativos ao patrimônio e a sua quantificação. Quando essa declaração é feita e finalizada, é gerada uma guia para pagamento desse TCMD. Então é via sistema. Existe um sistema para apuração, quantificação e, consequentemente, a expedição de guia de pagamento. Um sistema do governo do estado de São Paulo, é isso? Na verdade, nós temos esse sistema a nível de atribuição municipal. A municipal. Exatamente. Mas aí municipal, aonde a pessoa deu entrada nesse inventário, ou é municipal onde a pessoa tinha vivência, o falecido tinha vivência, faleceu? Como que é feito isso? Ou pode dar entrada em qualquer lugar desse inventário? Como é que funciona? Quando nós tratamos do inventário de natureza notarial, você pode dar entrada em qualquer cartório que melhor te atenda, um cartório que tem ali, que facilite a sua mobilidade, que facilite ali a sua segurança e exatamente ali uma questão de conforto. Então não existe um quesito ali de territorialidade, por assim dizer. No entanto, nos casos em que nós temos inventários judiciais, existe uma questão afeta a competência. Então há necessidade do inventário ser feito dentro da comarca, de acordo com os dados e informações ali do falecido, dos herdeiros, né? Então existe uma questão técnica que envolve a atribuição da competência judicial para isso. Correto. Ô doutor, uma curiosidade também, já que existe essa situação toda, né, para mim, por exemplo, e eu acho que para qualquer pessoa que não tem esse conhecimento jurídico, tudo isso é muito complicado, acaba sendo muito complicado, né? Aí surgiu uma dúvida, se o falecido tiver imóvel em várias partes, em vários estados, né, fica mais difícil, não fica? Ou não? Olha, se você tem o quê? Uma quantidade de patrimônios em diversos locais, em diversos ambientes? Vamos supor que a pessoa tem um imóvel na cidade de São Paulo, um outro imóvel no Rio de Janeiro ou em Salvador, enfim, né, qualquer outro estado. Em mais de um estado, fica um pouco mais difícil para resolver essa situação. A pessoa tem que, automaticamente, ela tem que ir até esses locais, buscar documentos lá. Hoje, pela internet, resolve tudo de forma online. Bom, na verdade, o que nós precisamos nesse cenário é uma qualidade de informações e os documentos de uma forma bem pontual e específica, né? Então é possível você fazer a abertura do inventário, seja ele notarial ou judicial, na comarca onde você está, no cartório que melhor te atende ali dentro de um conceito de proximidade e territorialidade de onde você reside, tá? Ali são entregues todas as informações, ali são entregues todos os documentos, e documentos que são relativos a imóveis de outras cidades, de outros estados da federação, eles podem ser utilizados através de matrículas atualizadas, documentos de veículos atualizados. E o que nós temos depois de andamento, o que nós temos depois de uma maior dificuldade, é o fato de ser realizado o inventário, ele é registrado e depois nós remetemos para os cartórios de registro dos locais desses imóveis, em qualquer estado da federação, para que sejam feitos os registros notariais, para que sejam averbados os novos proprietários.
Então, na verdade, não existe uma dificuldade nesse sentido. Desde que sejam obtidos documentos atualizados, com informações precisas e seguras, o procedimento ele atende à sua finalidade, independentemente do imóvel ser um imóvel da cidade, do inventariante, dos herdeiros, ou então do falecido, ou ainda imóveis que estão em outros locais da federação. Você pode ter um falecido, por exemplo, na cidade de Caraguatatuba, que tem imóveis em Caraguatatuba, imóveis em São Paulo e imóveis em Manaus. Desde que todos os documentos estejam em mãos e todas as informações, essas regularizações documentais se dão dentro da legalidade, com perfeita sintonia e de acordo com as necessidades do inventário em si. Correto, mas esse imposto, no caso ITCMD, né? Ele vai ser pago pertinente ao governo do estado, no governo do estado de São Paulo uma quantia e no outro estado uma outra quantia sobre aquela propriedade paga naquele estado, é isso? Toda a precificação que envolve os impostos e especificamente os registros dos imóveis, quando nós temos em estados diversos dentro de um cenário de inventário, eles vão aprender as especificidades dos impostos de cada região. Correto. Então existe uma atribuição levando em consideração o local do imóvel, levando em consideração os próprios registros, né? Porque nós teremos cartórios de registros especificamente em outros estados. Então leva-se em consideração a questão tributária e essas questões de precificação procedimental notarial em todos esses ambientes. Entendi. A exemplo, como o senhor disse, São Paulo é 4%, né? Exatamente. Correto. Agora, doutor, fica uma dúvida também. Esse valor a ser pago é no decorrer do inventário, né? O inventário, caso seja judicial, né? Vai correndo na justiça, com toda a documentação e tudo mais, o juiz vai apreciar e vai juntar esse documento, o advogado que junta esse documento desses impostos no decorrer do inventário, ou só quando termina o inventário? Bom, nós temos dois cenários aqui. No inventário judicial, toda a administração do processo no inventário judicial ela é feita pelo juiz de direito. O juiz de direito ele preside o processo nesse sentido, haja vista a sua competência para tanto, né? Então, no curso do processo, na medida em que as declarações são feitas, na medida em que as informações são prestadas, na medida em que satisfeitos ali todos os momentos onde se indicam os herdeiros qualificados, os bens que estão ali passíveis, né, de transmissão pela herança, na medida em que tudo isso se alinha e se finaliza, aí sim existe uma atribuição dos impostos. Então isso segue no curso do processo, até porque somente depois de todas as informações ali consagradas e do pagamento dos impostos, é que nós temos a finalização com a possibilidade de transmissão. Então no inventário judicial ele segue dessa forma, e tem um curso concatenado de atos ali que levam, né, até o momento de sua finalização. E dentro desse procedimento, os impostos então são pagos. O advogado ele atua nesse sentido, tanto na esfera ali do inventário judicial, como também levando informações para o poder público para a precificação do imposto, se for o caso até fazendo conferência junto aos servidores públicos para tanto, né, e levando as informações para o inventário. Já no notarial, normalmente são feitas as primeiras declarações. Feitas essas declarações de forma precisa e completa, é gerada a guia do ITCMD e ela é paga. E ato contínuo a esse pagamento é consagrada a minuta notarial e o seu posterior registro. Então são procedimentos que têm ali uma linha de tempo diferente, né? Correto. O questionamento do inventário, ele só pode ser feito por herdeiros ou de qualquer forma a parte, né, de direito, no percurso do inventário ou após o inventário também? Bom, o que nós temos é o seguinte, falecendo uma pessoa, a legislação nos traz um conceito que é chamado ordem de vocação hereditária. São as pessoas que podem receber o patrimônio. Então existe uma ordem legal para tanto, os descendentes, os ascendentes, cônjuge companheiro, os colaterais. Existe também um cenário que envolve no inventário a possibilidade do quê? De ter um testamento. Então aqui nós temos a figura do testamenteiro e dos herdeiros que recebem via testamento. As pessoas legitimadas a discutir qualquer questão do inventário são aquelas que se legitimam como herdeiros, sejam eles os herdeiros da ordem de vocação, sejam os herdeiros por testamento. São essas as pessoas que podem promover a abertura do inventário, que podem discutir questões do inventário. Correto. No decorrer desse inventário judicialmente, qualquer uma dessas partes ela pode discordar de uma situação dentro desse processo, é isso?
Exatamente. Todas as pessoas que são legitimadas a receber patrimônio, elas podem discutir as questões que envolvem o inventário, né? Terceiros que não tenham relação com essa linha, terceiros que não tenham qualquer tipo de direito, por assim dizer, eles não têm a chamada legitimidade para discutir essas questões. Correto. Então está afeto aos seus direitos personalíssimos, né? Correto. Aí discutiu o inventário, demora quanto tempo mais ou menos o inventário hoje, doutor? Olha, essa questão é uma questão bastante complicada de responder, porque depende muito da comarca onde esse processo, se for no caso do judicial, qual a comarca onde ele está, em que vara da família ele está tramitando, porque existe uma natural aqui divergência, né, nos andamentos entre varas de trabalho. Então é uma situação assim que nós não temos como responder objetivamente. Depende muito do procedimento e onde ele está sendo feito. Mas nós temos visto que na prática, inventários sem conflitos de interesses, inventários onde as pessoas estão sinergicamente atuando, onde nós não temos conflitos, quando são inventários dessa natureza, sem a presença de menores ou incapazes, esses inventários eles podem ser feitos na via notarial. A via notarial, que é o inventário extrajudicial, ele tende a ser muito mais rápido. Então é possível iniciar um inventário e se finalizar um inventário num prazo de 60, 70 dias. Isso é possível. Na via judicial, quando existem, por exemplo, menores ou incapazes, obrigatoriamente o inventário tem que ser judicial. E se esse inventário judicial também não tem conflito de interesses, mas ele é um procedimento judicial pela existência de menores e incapazes, normalmente um inventário dessa natureza, sem problemas documentais, seguindo uma ordem natural, ele pode se finalizar em até um ano e meio. Correto. Ou durar aí um bom tempo também, né? Exatamente, com um conflito de interesses, aí o tempo ele realmente fica a perder de vista. Na prática nós já vimos até inventários que estão aí há 10, 15 anos tramitando por força de conflitos de interesses, né? Correto. Ô doutor, terminando o inventário, como que funciona para o registro desses bens, né? Vamos dizer, imóveis? O advogado, o juiz, quem que envia para o cartório? E é feito algum pagamento ou automaticamente o cartório já recebe esses documentos e já muda o nome da propriedade para o nome desses herdeiros? Como que funciona? Na prática nós temos o seguinte cenário: seja o inventário judicial ou seja o inventário notarial, a finalização do inventário ela atribui àquelas pessoas a titularidade do imóvel. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos levar essa atribuição para os cartórios de registro de imóveis. Então, no inventário notarial, quando é registrada a minuta de inventário e ela se finaliza no cartório, nós levamos essa minuta para o registro de imóveis e solicitamos o registro nas matrículas dos imóveis envolvidos. Quando é um inventário judicial, a mesma coisa. Nós levamos a documentação para um cartório de registro de imóveis e fazemos o requerimento para que exista o registro notarial nas matrículas. Para fazer esse registro é cobrado, o cartório cobra ou não? Exatamente, existe uma cobrança que é a cobrança do valor de registro na matrícula, né? São valores tabelados dentro dos cartórios de registro de imóveis. Correto. Doutor, uma outra dúvida que chega aqui, um ouvinte acaba mandando aqui a sua pergunta, né? A gente tem sempre a participação do ouvinte através do 992-379608, que é o WhatsApp aqui da Rádio Antena 8, e a ouvinte, ela pede para não ser identificada, ela nos encaminha aqui uma dúvida. Moro com essa pessoa, ela está dizendo aqui, moro com a pessoa, não vamos citar nomes, né? Há um certo tempo. Ele tem filhos. Caso venha a falecer, tenho direito? Não sou casada. Bom, aqui nós temos um seguinte cenário. Para falarmos de sucessão envolvendo a condição de esposa, né, no caso, ou com o casamento ou com a união estável, é importante nós verificarmos a modalidade dessa relação. Se for um casamento, analisar o tipo de regime de bens. Se for uma união estável, verificar se essa união estável ela é uma união estável documental ou se ela é uma união de fato. Qual o regime de casamento que foi atribuído a esta união e, especificamente, qual a qualidade dos bens. Então precisa ser verificado o seguinte: o início do casamento ou da união estável, quais os bens que estão ali como bens passíveis de transmissão pela sucessão, porque existem algumas linhas de tempo que elas impedem a sucessão para o cônjuge companheiro ou ainda para o casamento de acordo com determinado regime de bens. Correto. Então, para uma resposta nesse sentido, nós precisaríamos de informações mais precisas sobre início do relacionamento,
a anterioridade dos bens, quando foram adquiridos, qual a qualidade desses bens. E o que tem de provas? Pelo que ela está dizendo aqui, ela não é casada, só moram juntos. Então, tem que ver se tem conta, facilita, né? No caso, se tiver conta em conjunto, qualquer coisa como provas, né, doutor? Exatamente. Num cenário de união estável, por exemplo, muitas pessoas têm uma união estável de fato. Elas não fizeram um documento notarial declarando a união, atribuindo um regime patrimonial. Muitas vezes as pessoas estão convivendo, vivem como se marido e mulher fossem, né? Tem ali uma animus maritalis, no entanto, não existe uma documentação comprobatória. No caso de falecimento, o cônjuge sobrevivente ele vai precisar comprovar a qualidade daquela relação como sendo uma relação marital. Então é importante aqui as provas nesse sentido, comprovante de interesse conjunto, muitas vezes até a pessoa ser dependente do imposto de renda, ter conta bancária conjunto, aquisição de bens de forma comum, né, ou seja, com a somatória de esforços. Então há um universo de documentos e provas ali que são importantes para comprovar a qualidade daquela pessoa e aí se verificar se ela tem ou não direito à sucessão. Correto. Uma outra dúvida aqui de um ouvinte, tem um imóvel não registrado só com contrato de compra e venda. Caso venha a falecer, como fazer como efetuar essa... não dá para entender muito bem aqui onde a pessoa quer chegar, mas pelo que eu entendi, aqui a pessoa tem um imóvel, mas não tem, como eu posso dizer, não tem escritura desse imóvel, é apenas um contrato de compra e venda, né? A pessoa vem a falecer só com esse contrato, o único bem que ela tem, como que faz? Tem que fazer inventário? Não precisa? E como fazer esse inventário com esse documento, simplesmente, esse contrato de compra e venda é válido? Sim, essa é uma situação, inclusive, Fábio, muito comum. As pessoas adquirem imóveis, acabam não promovendo o registro notarial dessa aquisição, então elas têm um contrato de compra e venda, muitas vezes até um compromisso particular de compra e venda, mas não tem efetivamente um registro disso na matrícula do imóvel. E muitas vezes essas pessoas falecem e deixam esse imóvel para herdeiros nesta condição. É possível sim fazer inventário com este conceito? Sim, é possível e na verdade é muito importante que seja feito. Porque as pessoas ali, elas vão adquirir os direitos relativos àquela propriedade. O que vai acontecer com essas pessoas é a necessidade, até por um princípio de anterioridade, que quando elas fizerem um inventário e forem regularizar isso na via notarial, através do registro de imóveis, constar que esse imóvel foi comprado pelo falecido, posteriormente, através do inventário, esses direitos foram atribuídos a essas pessoas, para que exista uma possibilidade de registro efetivo na matrícula. Lembrando aquela frase que todo mundo fala, né? Só é dono quem registra. Então é muito importante que as pessoas promovam sim inventários e regularizem imóveis em situações como a que você acabou de pontuar. Correto. Outro ouvinte aqui também faz um questionamento, falando assim, pergunta para o doutor, mas não dê risada, ele está dizendo aqui, né? É verdade que posso colocar no inventário a minha conta do Facebook? Eu vou pedir para você repetir, por favor, que oscilou um pouquinho aqui na nossa comunicação. O ouvinte está perguntando se pode colocar no inventário a conta do Facebook, doutor. Mas ela falou para não rir, mas não tem como não rir, pô. Se pode colocar no inventário a conta do Facebook? Olha, na verdade, claro, nós não vamos ir porque é uma dúvida, a dúvida tem que ser sanada, né? A conta do Facebook, na verdade, ela não tem ali um valor econômico, se nós estivermos falando apenas de uma conta ali, a nível de rede social, uma questão relacional de amigos, né, parentes, ela não tem em tese ali um valor econômico, então, a priori nós não colocaríamos no inventário. No entanto, se nós estivermos falando daquelas contas onde existem as vendas online, onde existe ali uma possibilidade de precificação de quantias, onde nós temos, por exemplo, essa conta para efeito de venda de produtos, onde há já uma maior complexidade relacional, especialmente no âmbito ali patrimonial, é possível estudar a questão, sim. É possível estudar. Até com essa dúvida dessa ouvinte, né? Parece ser, como a própria ouvinte falou, não dê risada, né? Mas não tem como não rir. Mas é algo assim que hoje, o que ela falou é uma realidade, né? Porque, de certa forma, hoje o mundo digital
as pessoas ganham dinheiro, como o senhor mesmo disse, né? Ganham dinheiro com isso. Tem um canal no YouTube, né? A pessoa tem um canal no YouTube, falece, vem a falecer, esse canal ele é monetizado, né? As pessoas ganham dinheiro através do YouTube, ganham dinheiro através do Facebook, do Instagram. Eles muitas das vezes estão monetizando essas contas também. Então acaba tendo que entrar no inventário, né, doutor? Sim, exatamente. 2 cenários aqui, né? Primeiro, porque você tem uma monetização, muitas vezes você tem contratos atrelados a essas páginas, então você precisa regularizar uma legitimação para que essas questões sejam ou encerradas posteriormente ou elas continuem. Então você precisa de pessoas ali legitimadas a dar andamento a esses contratos, a essas relações que são relações contratuais e comerciais. É verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Às vezes a pessoa tem as contas realmente do Facebook e como é que faz para deletar? A família não quer mais que tenha a conta da pessoa no Facebook, e aí para ter essa legitimidade tem que estar no inventário, é isso? Bom, na verdade, o seguinte cenário, né? Se nós não temos ali nenhuma atribuição contratual, se não existe uma monetização, se nós não temos valores econômicos envolvidos, é só uma questão procedimental, em tese bastaria a família encaminhar para o provedor, encaminhar para o Facebook, o Instagram, a informação do óbito, né, com o encaminhamento da certidão de óbito e pedir o encerramento, porque de fato é uma questão de muita pessoalidade, falecendo a pessoa, em tese falece ali qualquer tipo de andamento no sentido do uso das redes sociais. Mas quando existe a monetização, e dependendo das características que nós temos ali contratuais, é importante sim isso constar no inventário, para que exista uma legitimação de quem vai receber os valores relativos a essa monetização e quem pode ou não administrar isso futuramente, né? Correto. Aqui cabe um exemplo. Lembre-se no passado, as linhas de telefone celular, elas tinham um valor econômico muito elevado. Então as pessoas, quando faleciam, colocavam, né, os direitos sobre a linha de telefone celular número tal. Hoje em dia, nós compramos um chip de telefone celular numa padaria, numa banca de jornal. Não existe mais um valor econômico a ponto de nós colocarmos linhas de telefone em inventários, né? Então, nós temos aqui uma situação onde a sociedade ela evolui em vários sentidos e, consequentemente, valores e situações vão se adaptando de acordo com essas necessidades. Correto. Então a pergunta da ouvinte, ela é uma pergunta importante, nos leva a essa reflexão. É verdade. Doutor Alexandre Rico, olha só, conversamos aqui quase 30 minutos, que coisa boa, né? Muito bom. É muita informação importante aí para levar para a população. Quero agradecer imensamente a participação do doutor aqui mais uma vez. O doutor já é de casa, né? Já participou aqui conosco e é uma alegria sempre ter o senhor aqui participando na nossa programação. Fica aqui o nosso abraço. O escritório que o senhor faz parte, qual que é, doutor? Olha, eu sou sócio do escritório Menezes e Rico Advogados. Sempre um prazer estar aqui contigo, Fábio. Sempre uma enorme satisfação. Se tiver, à disposição de vocês sempre. Se tiver dúvidas, alguma outra pergunta, a pessoa pode entrar em contato direto aí com o escritório do senhor? Sim, pode entrar em contato direto comigo, fica fácil ali no meu Instagram, Alexandre Rico com 2 Cs, advogado, né? Alexandre Rico, advogado, Rico com 2 Cs. Ou o pessoal também pode mandar um e-mail pra gente lá, rico com 2 Cs, @menezesrico com 2 Cs.com.br. Doutor, agradeço mais uma vez imensamente, desejo um excelente dia para o senhor. Muito obrigado. Para ti também, muito grato, Fábio. Forte abraço. Intervalo, a gente volta já aqui no Jornal da 8. O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui na Antena 8 FM. Jornal da 8.